E aí, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha a luz aqui de volta. Saudade de vocês. E sei que vocês estão com saudade de mim também, porque me perturba aqui, né? Mas a vida de vez em quando dá uma arbira embolada, né? Como vocês sabem, e a gente fica meio travado. Mas vamos ao que interessa. Gente, nesse vídeo eu vou vir contar a história. Lógico que está autorizada, mas também tem algumas mudanças, tá? No texto, porque são de clientes meus que autorizaram, mas que eu também não vou expor ninguém, tá? É a história de um casal que teve o relacionamento deles encerrado por magia, amarração no negativo, amarração no positivo, coisa assim muito louca, né? Então, pega um copinho de suco, um baldinho de pipoca, senta que lá vem história. Então, senta que lá vem história. Gente, nem toda separação ela é natural, tá? Às vezes, o que parece apenas um afastamento é, na verdade, uma sombra plantada no caminho por mãos que não suportam ver o amor florescer. Luz, o que você quer dizer com isso? Gente, nós vivemos caminhos de muitas invejas, né? As pessoas é, é tipo assim, se eu não sou feliz, eu também não quero que você seja feliz. A sua felicidade me incomoda. E isso é mais comum e corriqueiro do que se pensa, tá? Sai dessa vibe aí de que Deus me protege. Gente, olha, Deus é um só, ele é muita gente enchendo o saco dele. E vamos combinar que ele tem muita coisa séria para fazer? Eu não estou dizendo que seu problema não é sério. Mas tem pessoas doentes, pessoas morrendo, né? A gente tem outros babados aí que precisam mais do cara do que uma guerra de amor, né? E parem de achar também que o que se tem inveja, ele só vem se você morar no palácio, tiver o homem lindo, a mulher linda, o carro do ano. Para, gente. Eu sempre falo aqui, ó, dou meu próprio pichain como exemplo. As pessoas têm inveja da minha disposição de colorir os meus cabelos. Eu estou um tempo com ele rosa, daqui a pouco eu boto um azul. Quem me segue aí sabe que toda hora eu estou botando cor no cabelo. E as pessoas invejam essa cara de madeira que eu tenho. Aí você vai falar, nossa, Luz, mas o cabelo é. Porque as pessoas têm medo de ser julgada, execrada pela sociedade e não colocam, não fazem. Tá, tem uns que realmente não podem por uma questão profissional e tal, mas não é o caso da maioria das pessoas. Tem muitas pessoas que trabalham em casa, que podem sim fazer. Ah, mas tem medo da mamãe, do papai, do titio, da titia, do marido, da mulher julgar. Oi? Ban para eles. Então, vamos começar a amadurecer alguns conceitos que são muito claros e atrapalham a nossa vida e vamos engatar, sim, sabe, numa realidade. Então, vamos lá, seguindo. Eu vou trazer, os nomes estão mudados, tá? Eu vou trazer a história do Paulo e da Renata, tá? Dois corações, duas pessoas que se encontraram ainda lá na juventude, entre coincidências, sorrisos que pareciam ensaiados pelo destino, uma coisa da juventude, né? Tudo maravilhoso, né? E eles não precisavam de muito tempo para ver que o amor deles era deles mesmo. Era como se algo invisível, né, já os unisse muito antes do primeiro beijo. Na verdade, eles eram, teoricamente, almas gêmeas, né? Mas é aquilo, né, gente? O amor incomoda. O amor incomoda. E onde há luz, sempre vai ter alguém tentando apagar a luz. Olha eu aqui na vida. A Renata, ela tinha uma antiga amizade que por trás dos abraços, beijinhos e coisa e tal, escondia inveja, mágoa, desejo reprimido pelo Paulo, o boy, né? Essa pessoa não se calou e não desistiu. Ela foi procurar uma bruxa que trabalhava, né, com os babados e ela falou: olha, eu quero que eles terminem, eu quero ele livre. Ah, mas vai custar dinheiro, não interessa, eu pago. A pessoa lá que fez trabalhava bem pesado. Ela fez uns babados pesados, pimenta, eu faço, né, vela preta,
Pedaço de cabelo, roupa com o cheiro deles, por quê? Porque ela era amiga da Renata, então ela tinha acesso à casa da Renata, né? E a Renata confiava nela, então assim, ela acabou tendo acesso a muitas coisas com DNA. Sabe quando eu peço a vocês, gente, DNA, olha o DNA. E isso facilitou lá a moça, né? O que era amor puro, maravilhoso, acabou virando discórdia, sabe? E começou umas pequenas brigas daqui, uma pequena briga de lá. Essas pequenas brigas foram crescendo, foram virando guerra. E daqui a pouco virou o relacionamento, gente. Depois das guerras, ele entrou assim numa câmara de gelo, tá? E ficou uma frieza só. Foram se afastando, não tinha mais um abraço. As coisas, sim, foram simplesmente deletando. Até um dia que a Renata simplesmente foi embora. Foi embora. Sem saber o que estava acontecendo, tá? Sem saber que a dor que ela sentia não era dela, era do feitiço, né? Era o peso, né, de uma energia que tinha sido colocada ali nela, no relacionamento, né, deles dois. O Paulo entrou de luto, ficou numa depressão, porque ele não entendia nada. Ele falava, não, isso não é normal, isso não é normal, não é possível. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Era como se uma névoa, né, tivesse assim, coberto tudo na vida deles. E ele me achou pela internet. Esse casal já está assim, 2 anos quase comigo, mais ou menos. E nós começamos a trabalhar, né, através do jogo, né, de carta, que vocês sabem que eu gosto muito de jogo de carta. Maria Mulamo também trabalha muitíssimo bem nos búzios. E nós fomos descobrindo as coisas. Um dia acabou que ele foi guiado para um altar, as loucuras da vida dele. Ele foi parar no altar de São Cipriano. E ele como é que se diz? Ele se sentiu bem ali, né? Ele se visualizou ali, abriu o coração dele, conversou com o Cipriano, né? Abriu o coração dele, conversou com o Cipriano. Ele só fez uma coisa que eu não faria, mas enfim, escolha de cada um. Ele não quis se vingar, né? Da amiguinha. Mas ele pediu pela verdade, né? Aliás, era sempre assim os pedidos que ele fazia também nos nossos trabalhos, né? Com Dona Padilha e outros. Ele queria muita verdade. Ele falava, Luz, tem que aparecer. Então ele dizia, se esse amor fosse o amor da vida dele, o destino, que esse amor voltasse, né? Que se realmente ele tivesse sido cortado pela maldade, que a justiça espiritual se encarregasse. E por que ele fazia esses pedidos? Porque ele não acreditava, né, essa questão de feitiços. Ele tinha muitas dúvidas, o poder dos feitiços. Então ele ficava assim, não acredito, Luz, que o feitiço tenha o poder disso. Porque essa menina, gente, ela fez uma amarração dela com o Paulo, a amiga da Renata. E não tinha nada a ver eles dois, ele não sentia nada por ela. Sabe quando eu falo com vocês, gente, olha, cuidado com a amarração? Ele não sentia nada por ela, né? Enfim, ele fez os pedidos, né? E fez umas oferendas para Cipriano também, com vela, flores, né? Enfim, várias coisas, entregou. E vamos aguardar mais um pouco. Fizemos outras coisas. E o tempo foi passando até que ele começou a sonhar com a Renata, quase todas as noites. Ele começou a ter assim, uma sequência de sonhos com ela, e ela muito sofrida, porque ele perdeu o contato com ela se mudou para outra cidade. Gente, foi uma coisa muito louca que aconteceu na vida deles. E ele sonhava com ela chorando, ela chamando por ele, eles tendo contatos através do sonho, né?
E ela, por sua vez, que depois a gente foi saber, também começou a sentir saudade, né? Uma saudade assim que não parava, começou a ter dor de cabeça, ela começou a ter umas coisas assim, muito loucas, enjoo, quando entrava uma, como é que eu digo? Ela lembrava, quando ela começava a lembrar dele, ela passava mal, mas de forma negativa. Então dava enjoo, dava insônia, ela não ficava em paz. Por quê? Isso foi feito da queimação da outra. E aí ela também resolveu procurar ajuda, tá? E aí ela descobriu que alguém tinha feito feitiço também para separar eles e uma amarração para o Paulo se afastar e para ela sentir nojo dele, ranço dele. Por isso que quando ela começava a pensar nele, né, ela sentia essas coisas todas. Só que a pessoa que ela procurou não conseguia desamarrar, né? E de alguma forma, ela também foi pedindo a forma dela, o jeitinho dela, né? E eles foram se conectando, gente. É uma coisa assim, muito louca. O amor, é como se o amor, por ser um amor muito puro, ele começou a se libertar das amarras, né? Da amarração e tal. Até que um dia eles se esbarraram, sabe? E quando eles se esbarraram, Renata ficou muito nervosa, tremia toda, aquela coisa assim, cheia de saudade. E eles se abraçaram, né? Eles se beijaram e foram conversar. E no que foram conversar, cada um contou a sua parte. E, gente, eles acabaram reatando. E foi bem legal, né? Foram devagar, foram namorando e vieram os dois para mim e eu consegui, através de banho de descarrego, né? Enfim, gente, muito feitiço, muita vela branca. Eu que odeio vela branca. Mas enfim, tive que fazer muito anjo de guarda, coisa muito de guarda. Foi muita coisa, gente. Fiz muito feitiço para poder limpar eles. E hoje eles estão vivendo em paz. Não esqueceram, né, do que essa menina fez. Aprenderam que o mal existe, aprenderam que feitiço funciona, mas aprenderam também, gente, que o amor, como quando é um amor verdadeiro, forte, quando ele está protegido, ele não se desfaz tão fácil. Mas ele sofre ataque e acontece, tá? Então, assim, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje de mensagem? É... Gente, cuidado com o que anda contigo, com o que anda na sua casa, sabe? É... Cuidado com os amigos, amigas, muito cuidado. Esse casal conseguiu pegar todo esse imbróglio ruim e trazer como um crescimento. Então eles voltaram melhores, mais maduros, mais conscientes, mas também aprenderam que o amor precisa ter fé e proteção. Que não adianta só voltamos que está tudo certo, tá? Foi separado por inveja. Essa menina tomou uma rebordosa na vida delas tremenda, a amiga. Só que assim, não é porque é um amor puro que voltamos, acertamos, descobrimos, fizemos ebola, limpamos, está tudo certo. Não. Não mesmo, tá? Enfim, se você curtiu aí essa história real desse casal, que são meus clientes, deixa aí no comentário, curti, Luiz, curti muito, vai me ajudar. E se você quiser uma consulta com a bruxa aqui, pega o contato e vamos trabalhar. Beijos!